Nós estamos agora em 970 pessoas na nossa live, irmão. Jesus é bom, né? Concorda comigo, irmão? Que Jesus está falando, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Aí vem, tem uma vírgula, vem e segue. Aí primeiro dá tudo que você tem para os pobres. Então o que é que Jesus deu para ele? Opção. Opção é o quê? Livre arbítrio. Livre arbítrio. Você pode escolher se você vai para o céu ou não. Jesus está te dando esta opção. Amém, irmão? Então isso aqui desmancha o calvinismo. Desmancha. Desmancha. Porque aqui nós estamos num texto com contexto. Nós não estamos tirando versículos do livro de Romanos, né? Versículos isolados, texto sem contexto, que é um pretexto para uma baita de uma heresia. Certo? Então Jesus está dando a oportunidade do jovem escolher. Ele diz, Senhor, o que eu tenho que fazer para ir morar no céu? Jesus falou, guarda os mandamentos. Não, isso aqui eu já guardo, tá tudo beleza. O cara astuto, Jesus pegou ele na sua astúcia. Então só falta uma coisa para você. Qual? Vai lá, vem tudo que você tem e vem. Jesus está dando para ele uma oportunidade. Jesus está dizendo, ó, você escolhe, você vai para o céu ou não. A opção é sua. Eu tô aqui, eu sou Jesus. Porque se o calvinismo é verdadeiro, Jesus é um baita do idiota, irmão. Jesus, se o calvinismo é verdadeiro, escute o que eu estou falando, Jesus é um baita do idiota. Por quê, pastor? Porque Jesus não sabia que o jovem não queria ir para o céu, porque ele não era um escolhido? É o texto que está falando isso. Então Jesus é um bobalhão, irmão. Que ele está oferecendo a salvação para o cara que não vai ser salvo. Jesus é um bobão. Jesus não sabia que o cara não era escolhido? Se para o céu só vai escolhido, se é Deus que escolhe quem vai para o céu. Então Jesus é um bobão, escolheu um cara que não queria ir. Uma outra teoria dos caras, graça sobre graça, graça irresistível de Deus. Entendeu? Graça irresistível, outra coisa que os calvinistas pregam, que quando Deus te chama, você não pode recusar. Isso é mentira, esse texto mostra que isso é mentira, porque o jovem rico recusou, ele não quis Jesus, ele preferiu a riqueza. Entendeu? Tá entendendo, irmão? Então, as pessoas precisam entender o que a Bíblia diz. Se não estão aptas a obedecer o Evangelho, você não está apto a morar no céu. É simples assim. Você pode ter tua opinião, e aqui o nosso canal é livre, a gente tem gente de várias tendências religiosas aqui. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, vamos prestar atenção nesse vídeo aqui agora, que você vai ver aqui, você vai ficar impactado com o que você vai ouvir, tá? São várias coisas que vem acontecendo e eu já agradeço a vocês, tá? Você que tá chegando agora, tá? E não entendeu esse vídeo, peço a vocês que voltem esse vídeo aqui para que você possa entender. Várias coisas vêm acontecendo, notícias, profecias, palavras proféticas. Cada dia que passa, a situação vem se complicando ainda mais em relação à situação hoje que o Brasil está vivendo. Eu vou colocar aqui não só o Brasil, mas também aí o mundo, né? A situação aí que vem decorrendo durante esses tempos, tá? Então preste atenção nesse vídeo aqui, você vai ficar impactado no que você vai ouvir. Depois deixe seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar aqui assistindo o nosso conteúdo, tá? Vamos lá, vamos observar esse vídeo aqui na íntegra e depois aí comente. Seu comentário é muito importante. Graças a Deus por isso, não tem problema, entendeu? Cada um tem a sua opinião, beleza. Eu já falei desde que você respeite, não seja mal educado, você pode participar da tua opinião, não tem problema nenhum. Agora, se as pessoas estão ouvindo a Bíblia aqui, que eu tô lendo, como tem gente que tá escrevendo aí, ó, e tá dizendo que eu tô pregando errado, que isso aqui não é verdade. Então se olha o nível das seitas de heresias que tem aí fora, que fazem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e eles não aceitam o que a Bíblia diz. Não aceitam. Entendeu? Como Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Claro, eu já ensinei isso aqui. Jesus era judeu, irmão, e ele veio cumprir a lei. Jesus, o cristianismo começou pós-Jesus. Você tem que entender que quando Jesus morreu, se iniciou a graça. Antes não existia. Entendeu, irmão? É que você não entendeu, é que você não entende a Bíblia. Se você conhecer a palavra de Deus, aí você vai aprender isso, estudar um pouquinho teologia numa escola decente, né? Sem religiosidade, fora da caixa. Aí você vai entender. Jesus, irmão, ele era judeu e ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu. Tanto que ele foi morto por ter violado o sábado. Não é? Ou não é? Não é isso por causa disso que os judeus mataram Jesus? Porque ele violou o sábado. Não foi por isso? Ele não foi acusado de ter violado o sábado, por isso crucificaram ele? Tu sabe que não é lícito curar ao sábado?
porque o sábado é santo de Deus. Ele disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E tem gente aqui que está brigando por causa do sábado ainda, irmão. Misericórdia, né? Misericórdia, irmão. Então nós vamos encontrar gente, irmão, que infelizmente a sua mente está cauterizada e não abre para a palavra de Deus. Agora, você pensa, a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. Não pode ser um culto sentimental, um culto onde você leva pelo teu coração. Ah, mas eu... Não, irmão, pensa, um culto racional a Deus. Não deixe o diabo enganar você. A Bíblia diz que no final dos tempos, que são esses, muitos seriam ensinados nas igrejas por demônios. Sabe por quê, irmão? Porque são doutrinas mentirosas que vão levar as pessoas para o inferno. Irmão. São adventistas, principalmente, que é uma heresia, irmão. Calvinistas. Tem pastor calvinista, tem como o pastor Nicodemos, por exemplo, falando claramente na internet que se você está com problema, você deve se suicidar, porque Jesus vai perdoar o teu suicídio, porque você já está salvo, irmão. Então, se você morrer, Jesus te perdoa. Fala claramente no calvinismo isso. Entendeu? Claramente, irmão. Igrejas progressistas que pregam ensinamentos heréticos absurdos. Entendeu, irmão? Então, nós vemos aqui alusões a pilares cristãos, pilares do cristianismo. Irmão, você quer ser cristão? Você tem que seguir a Bíblia, Novo Testamento. Não é o Velho. O Velho acabou, irmão. Entendeu? Tem muita gente que segue o pastor Nicodemo, sabe aquele barbinha lá, e aqueles caras. Irmão, eu quero que você assista uma live dele ensinando na igreja dele, porque quando ele fala aqui fora, ele passa pano, né? Vai pregar a igreja pentecostal, porque ele ganha dinheiro, cobra, né? Daí ele falando que o pentecostal é do diabo, que o Espírito Santo não existe, que os dons do Espírito Santo cessaram. Só que ele esqueceu que o dom da fé, para você crer, é um dom. Ele esqueceu disso só quando ele prega, só que ele esqueceu. Então, a nossa igreja, a igreja do Porto de Cristo, é uma igreja neotestamentária, uma igreja que vive o Novo Testamento, não o Velho. O Velho é para o judeu, irmão, não é para nós. Moisés foi muito claro na carta aos Coríntios, no capítulo 3, do 15 em diante. Ele fala isso, ele fala, quem lê o Velho Testamento, quem lê a lei, o apóstolo Paulo fala, tem ainda um véu posto sobre os seus olhos, mas quando ele se converter a Cristo, o véu lhe será retirado. Então você que vive o Velho Testamento, o dia que você se converter a Jesus Cristo, o véu do Velho Testamento vai ser retirado dos seus olhos, e você vai enxergar, você vai sair da caixa, irmão, da caixa da religião, você vai sair fora. Você está entendendo, irmão? Porque a Bíblia diz que quem vive a lei, irmão, vai ser julgado pela lei não há salvação. Então tá cheio de gente aí desigrejado, o Velho Testamento, porque irmão, vai nessa tua onda aí. A minha Bíblia diz que a única opção que eu tenho para entrar no céu é Jesus Cristo de Nazaré. Só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você fica andando no Velho Testamento, irmão, que você vai pro inferno. Entendeu, irmão? Essa é a verdade. Fica no Velho Testamento, você vai pro inferno, irmão. Ah, pastor, mas então guardar o sábado é pecado? Não, claro que não, irmão. Por quê? Sim, Lígia. Pastor Augusto Nicodemos, é desse aí mesmo. A gente chama ele de tio Nico, o herege. Entendeu? Pode guardar o sábado, não é pecado. Mas não fica enchendo o saco de quem não guarda. Pode guardar o domingo, não é pecado. Não enche o saco de quem guarda. Você entendeu, irmão? Guarda o dia que você quiser. Quer guardar segunda-feira? Guarda segunda. Não tem gente que não trabalha na segunda, que a folga é na segunda? Tem. Os caras guardam a segunda. Tem restaurante que guarda a terça. Não trabalha, é fechado, trabalhou sábado, domingo, segunda, terça, folga. Então você guarda o dia que você quiser. Só você ler o livro de Carta aos Romanos, capítulo 14, do verso 1 em diante, você vai entender. O apóstolo Paulo fala isso claramente. Amém? Então, a gente encontrou isso aqui. Eu não posso me demorar, que senão a gente passa do horário. Mas, ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele não aceitou a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque para o judeu, naquele tempo, a prosperidade era um sinal de bênção de Deus. E eles não aceitavam essa ideia de que a prosperidade poderia impedi-los de subir ao reino. É isso, irmão. E hoje, em muitas igrejas, aí é pregada a prosperidade como sinal da presença de Deus. Não é? A prosperidade é um sinal da riqueza de Deus. Se você é pobre, você é o diabo. O Malafaia fala isso sempre, né? Pobre é o diabo. De Deus é rico. E isso é uma mentira, uma baita de uma mentira, né? Teológica, principalmente.
Amém, irmãos? E ele continua dizendo assim, ó, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Veja, não é o rico, é os que têm riquezas. Amém? Os que têm riquezas. Quão dificilmente entrarão no reino do céu os que têm riquezas. E ele continua, 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Você vê como é diferente o cara ter grana e confiar na riqueza? É diferente. Ser rico não é pecado, irmão. Ter dinheiro não é pecado. Agora, você não pode confiar na tua riqueza. Ah, eu tô bem porque eu tenho 10 mil aqui guardado. Aí você é um miserável, desgraçado, pobre e nu. Você tem que dizer, não, eu tô sossegado porque eu tenho Jesus na minha vida. Tenho dinheiro, mas se Jesus quiser, ele me dá mais. Se ele não quiser, ele não me dá, e glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus está ensinando você, irmão. Você pode ter grana, não tem problema. Você não vai pro inferno porque você é rico. Tem muita gente aqui que nos assiste que é empresário, que tem dinheiro, que anda de carro zero, que tem carro importado. E se você só não pode ser apegado a isso. Isso ser mais importante para você do que Jesus. Você entendeu, irmão? Então ele era tão pobre que ele só tinha as propriedades. De tão pobre que ele era. Então o dinheiro, ele tem que ter uma serventia, irmão. Entendeu? O dinheiro, quando Jesus começa a abençoar você e você começa a ter grana, é porque ele tem que ter uma serventia. Ontem eu estava conversando com um pastor, meu amigo, que ele é de uma outra igreja, congrega na outra igreja, não congrega na nossa, ele mora numa cidade aqui vizinha, e ele é transplantado, ele fez transplante de coração faz bastante tempo já. E ele está com um problema de saúde. Ele foi no médico essa semana, e o médico falou para ele fazer uns exames, porque ele está com problema, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Mas ele não tem grana. A nossa igreja já ajuda ele com alimentação, todo mês nós estamos ajudando nesse tempo de pandemia, né? Porque a igreja onde ele congrega, ele é pastor lá, né? Infelizmente não ajuda ele, não está ajudando ninguém. E nós estamos ajudando, porque ele sempre vem pregar na nossa igreja, é um amigo querido aqui, nós estamos ajudando ele, como eu já disse para você, e vários outros pastores, a nossa igreja está ajudando. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Peço a vocês que deixem seu like, compartilhem, convide mais pessoas para estar assistindo aqui o nosso conteúdo, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus, até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.